Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nós ainda estamos no mês de janeiro, então eu vou repetir. Eu não sou dessas pessoas que, gente, já passou a temporada. Não. Feliz ano novo. Que 2025 seja muito bacana para você, para todos nós e que eu tenha a sua companhia todas as semanas. Eu não vou deixar nunca de te pedir para curtir, compartilhar, se inscrever no canal de S hoje e acompanhar tudo que a gente produz pensando em vocês, em todos vocês, pensando em todo tipo de público, em todo tipo de quem gosta de parar e assistir uma coisa bacana, porque esse hoje é real, plural, atual. E o Entrevistas, como sempre, um assunto às vezes nem tão bom, nem tão leve assim, mas sempre a conversa gostosa. Nada de ser pesado aqui, porque a nossa vida já, né, muita coisa. E aí hoje eu quero te perguntar, quantas vezes você já esteve de frente, de repente, de um dilema, de tô bem numa situação boa, tô podendo dar passos maiores, mas alguma coisa me faz frear e falar, vou reavaliar a rota. Pois é, hoje eu vou falar com uma pessoa que fez isso no ano passado. Eu estou diante de Sérgio Vidigal, ex-prefeito de Serra. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Por que eu fiz essa introdução? Porque em março do ano passado, quando tudo dizia que ele poderia concorrer à reeleição, que estava bem, as pesquisas deram o nome dele com destaque, ele anunciou que não concorreria e, de fato, não concorreu, conseguiu trabalhar, fazer um bom mandato para reeleger seu sucessor, seu aliado, Everson Meirelles, um prefeito que foi eleito com uma excelente votação em segundo turno, sim, mas uma excelente votação com apoio de Sérgio Vidigal. E eu queria começar perguntando, assim, eu sei que foi amplamente divulgado, mas eu queria que o senhor pudesse falar para as pessoas o motivo da sua decisão tomada, muito bem pensada e depois mantida. Eu não sei se lembra bem, né? As pessoas lembram bem, mas na época eu tomei uma decisão até baseado numa questão muito de ordem pessoal, né? Que às vezes eu nem não passei nem na campanha tocando nessa pauta, né? Para as pessoas não interpretarem de forma equivocada, mas foi uma decisão que eu resolvi naquele momento, eu que dediquei uma vida inteira, seja para a vida pública, para a minha vida profissional, eu resolvi dedicar dali para frente um tempo para minha casa, para minha família, né? Já que Sueli passava por um problema de saúde, né? Então eu tomei essa decisão, lógico, com muita responsabilidade. Apresentamos um nome que tinha condições reais, não somente de dar sequência, mas fazer os avanços que a cidade precisa. Era um momento também importante da gente fazer a virada de chave. Eu que já estou na vida pública há mais de 30 anos, né? Só na Serra como prefeito, eu terminei esse mandato, o meu primeiro mandato tinha sido há 28 anos atrás. Então eu achava que também eu poderia dar uma contribuição nessa virada de chave importante para a renovação da política, né? Na renovação não é somente da idade, né? A apresentação do Everson não foi simplesmente um nome, foi alguém que estava preparado, em condições realmente de tocar e manter as conquistas e criar os avanços necessários que a cidade precisa. O Everson estava coordenando o planejamento estratégico dos próximos 20 anos, que era o 24, 44, né? E também deu uma contribuição na renovação política da cidade, porque o meu primeiro mandato de prefeito foi em 96, foi há 28 anos atrás. E a gente sabe muito bem que a política ela precisa da oxigenação. E a renovação não é somente por idade, né? A renovação é por ideias, né? Abrir-se um novo leque de relacionamento político dentro da cidade, dá uma oxigenada grande. Então, eu creio que tudo isso contribuiu muito para que a gente pudesse, ao ter essa conquista, a população avaliando positivamente, para que a gente pudesse oferecer um nome em condições de trazer os avanços necessários para a cidade e também se identificar muito com o momento que a cidade vive, né? Porque apesar da Serra ter 468 anos, é uma cidade jovem, né? É uma cidade muito dinâmica na sua economia, é uma cidade que tem uma atração de população impressionante. A Serra, por exemplo, a cada 10 anos aumenta pelo menos 100 mil novos habitantes, né? Tem espaço para crescer ainda, né? Aliás, nem só pessoas que migram para a Serra. Se você ter uma ideia, o materno infantil, em 2 anos e 8 meses, ele chegou a fazer 10 mil partos. Então, você imagina que a cidade é uma cidade, além de atrair uma população, né, uma população nova,
ela também Nasce é uma muita cidade gente ali, né? que também que tem um quantitativo de pessoas que nascem na própria Serra muito grande. O Vidigal, como é que tá, Sueli? Eu lembro que na eleição, no dia da votação, ela passou mal e aí eu te perguntei por telefone. Tem alguma relação com o problema de Isso. saúde que o senhor anunciou, né, que não concorreria para cuidar dela? Tem alguma relação? Hoje o câncer foi curado? Como é que é isso? Ela o quadro está estabilizado, está tranquilo, né? Lógico, a gente está sempre acompanhando, mas o dia que ela passou mal, não sei se você lembra, eu falei, olha, como foi uma síncope, eu falei assim, olha, ela pode ter sido por uma hipoglicemia, Sim. pode ter sido por um quadro também de muita ansiedade, porque a gente, quando disputa uma eleição, a gente às vezes estressa muito menos que quando a gente está apoiando, né? Porque você fica naquela expectativa muito grande. E Sueli, ela se dedicou muito, né? Mesmo sem estar andando nas ruas, que ela estava sem condição, mas internamente, na mobilização. Eu creio que tem muito a ver um pouco com essa ansiedade, né? Que a gente estava passando ao longo desse tempo, né? O segundo turno de uma eleição. E como Eu é que creio que seja tá isso. agora? Assim, o quadro tá controlado, né? E o senhor disse que eu quero me dedicar à minha família. Eu não vi meu filho se formar, eu não vi meu filho. Isso, exatamente. Agora eu tenho oportunidade com os meus netos e eu quero cuidar. Tá podendo fazer isso? Tá conseguindo aproveitar? Olha bem, já tô, agora eu não sabia que tinha um tal de madrugadão. Tem um neto que disse, ó, vamos fazer um madrugadão. O que é isso? Não, vamos ficar acordado a madrugada toda, sem dormir, né? E você tem que estar preparado para isso, né? Agora eu estou até fazendo mais um treinamento Tá fazendo físico. cabaninha. Mas, assim, é muito legal a convivência com os netos, né? Lógico que isso aproximou muito mais. Eu não tive esse tempo para dar para meus filhos, porque... Primeiro que eu trabalho desde cedo e segundo que a vida pública, junto com a minha profissão, me absorvia muito, né? E eu tenho o hábito de tudo que eu vou fazer, eu me dedico plenamente àquilo. Eu quero fazer duas perguntas em uma. Primeiro que o senhor falou de renovação, né? E a gente tem ouvido muito as lideranças com grande trajetória na política capixaba falarem sobre isso. Inclusive, o ex-governador Paulo Artung tem falado muito sobre isso. Eu conversei com o prefeito... Desculpa, com o governador Renato Casagrande, e ele também falou sobre renovação, só que cada um fala de pontos diferentes, né? Um fala que renovação não é necessariamente idade, o senhor falou isso, mas que também é idade, são novas gerações, novos políticos. E diante disso, também eu lembro no dia que o senhor anunciou que não concorreria, eu te perguntei, isso é uma aposentadoria de urna eletrônica? E o senhor disse... Eu sou um soldado do partido. Eu quero saber se, como o senhor falou, de nova geração, uma novidade, mudanças, colaborando para isso, ainda assim seu nome tem sido muito dito, muito falado, para compor quadro no governo Casagrande, para concorrer à sucessão do governador. E aí? Olha bem, lógico que para a Serra, né, eu não sou nenhuma novidade. Né? Porque eu dediquei toda a minha atividade política basicamente à cidade. Se a gente observar ao longo da minha atividade pública, né? Até os mandatos meus que eu tive legislativo, seja estadual ou de federal, ele tinha muito vínculo com a Serra, até pela minha votação, que sempre foi uma votação que sempre foi muito concentrada na cidade. Lógico que eu tenho um histórico, né, de resultados. Eu acho que a Serra é um bom case para isso. Você observa hoje, quem é que imaginaria que a Serra passasse, nos últimos 10 anos, ser a 30ª cidade de geração de riqueza do Brasil? O Brasil tem 5.570 municípios. Quem imaginaria que a Serra seria o município com a maior atividade econômica do Espírito Santo? Né? Então, quem acharia que a Serra seria a cidade com a maior população, com a maior estrutura de políticas públicas, a maior estrutura de saúde é da Serra, a maior estrutura de educação é da Serra, né? Então, é uma cidade também que teve muitas conquistas e muitas realizações. Então, essa experiência, lógico que eu estou à disposição, se for da vontade
da população do Espírito Santo, eu estou à disposição, mas não é uma condicionante minha, não, eu vou deixar de ser prefeito, que agora eu vou me preparar para ser governador ou disputar um outro cargo, não. Isso não passou na minha cabeça, isso não passa na minha cabeça, né? É lógico que para a Serra eu não sou novidade, mas para o Estado, com certeza, é uma novidade, porque eu nunca participei de uma atividade a nível estadual de gestão pública. Então, mas eu me coloco à disposição, mas entendendo de que a renovação nos permite que você faça uma renovação por inteiro. Não adianta renovar somente o quadro de quem é candidato, tem que renovar o entorno, né? Se você, tem muita gente que renovou, mas ele está agarrado com políticos muito arcaicos, né? Que não tem um histórico muito interessante. E que não quer mudar, que não quer se atualizar. Que não quer se atualizar. E é muito difícil você avançar com esse pessoal no seu entorno, né? É muito difícil avançar. Então, quando eu coloco essa questão da renovação, eu disse há pouco tempo, olha, a política não te dá credibilidade. A política gasta a credibilidade que você tem, tá certo? A ponto que, se você bobear, daqui a pouco a sua credibilidade não te permite nem se manter mais nos mandatos, né? A minha primeira eleição na Serra não foi a Serra que me deu a credibilidade à gestão pública, foi a minha profissão de médico. Eu levei a minha credibilidade para a cidade, né? Agora eu tenho uma credibilidade de gestão pública que eu posso colocar à disposição do Estado, se for necessário. Mas não é uma questão incondicional na minha vida pessoal, porque eu já me sinto muito realizado, muito feliz nas oportunidades que as próprias Serras me deu e a política me deu. Mas está disposto a concorrer? Eu estou disposto, se for um projeto coletivo em que eu possa contribuir, eu estou à disposição. Mas, assim, nada de obrigatoriedade. Todo mundo sabe que eu faço parte de um grupo político que pertence ao governador Renato Casagrande. O governador tem, previamente, que até natural tem um nome, né, que é o vice-governador, que é uma pessoa muito qualificada, por sinal. Eu lembro que o senhor falou muito grato ao Ricardo Ferraz. Ele é uma pessoa muito qualificada. Eu tenho uma gratidão, porque na minha vida eu não guardo nenhum ressentimento de quem me fez mal, mas guardo muita gratidão a quem um dia me deu a mão, né? Isso é uma coisa que eu trago dos meus pais. Então, o Ricardo, para mim, foi uma pessoa muito importante, porque em 94, quando eu era deputado estadual, juntamente com ele, foi presidente da Assembleia, eu fui candidato em 96 a prefeito. E o Ricardo, como presidente da Assembleia, Ricardo não tinha voto na Serra, porque ele era de Cachoeiro do Itapemirim, mas ele se colocou à disposição, me ajudou dentro das limitações, né? E eu sou muito grato pela contribuição que ele fez naquele momento, né? E, lógico, toda vez que eu puder retribuir, né, essa gratidão, eu estarei sempre à disposição, apesar que entendo que ele é um quadro qualificado, apesar que, infelizmente, a política, a eleição, ela não é avaliada somente pela qualificação, né? Às vezes a pessoa é qualificada, mas às vezes a pessoa não tem um bom desempenho eleitoral. Às vezes a pessoa tem um bom desempenho eleitoral, mas não é qualificada, né? Isso é muito, na política, isso é muito comum. E dentro disso tudo tem o coeficiente eleitoral, né? Exatamente, mas como eu faço parte desse grupo, eu estou à disposição do governador. Lógico, eu também só topo qualquer coisa se tiver todos unidos no projeto. Inclusive o Ricardo. Essa é a minha próxima pergunta. O senhor acha que é capaz, o governador Casagrande, ele tem condições de manter esse grupo unido? Porque ele foi eleito em 2018, se eu não me engano, com 14 partidos apoiando. Em 2022, com 18, acho que foi mais ou menos isso. Acredita que para fazer a sucessão dele é possível manter esse grupo pluripartidário? Com tantos nomes? Eu acho assim, que essa questão de partido político, com todo respeito, eu pertenço a um único partido há uma vida inteira, isso hoje não faz diferença para a sociedade. A população ela não está muito mais preocupada quantos partidos te apoiam. Isso não é uma preocupação, né? O voto virou uma coisa muito de ordem pessoal, né? Mas o governador tem condições de manter, com certeza, aquela estrutura que ele tinha do processo de 22. Se você observar, ele tinha apoiando ele o prefeito de Vila Velha, o prefeito de Cariacica, né? A Serra, né? Então, assim, eu creio que o governador,
conseguiu manter essa estrutura básica no entorno dele, né? E o governador também tem muita preocupação, no meu entendimento, que eu sei que significa isso, é você passar um tempo todo construindo um projeto e daqui a pouco vem alguém, por não gostar de você, tentar desqualificar e desconstruir o que você fez, né? Então, eu sei que o governador tem muito essa preocupação, muito mais com o Estado do que com o interesse eleitoral dele, porque o eleitoral dele, eu creio que uma disputa de 2 vagas para o Senado, né, é quase que impossível o governador não ocupar uma das vagas pelos resultados que ele tem apresentado ao Espírito Santo, né? Mas ele está muito mais preocupado, além de uma eleição dele, ele está preocupado com o futuro de um Estado. Não, mas a minha pergunta não era nem só sobre a eleição dele, é manter esse grupo unido para fazer a sucessão, para ter o próximo governador dentre esses grupos, dentre esse grupo, desculpa, que reúne tantos nomes com mandatos, tantas lideranças políticas, inclusive de gerações diferentes e né? Na região metropolitana, somos prova disso, né? Temos gerações diferentes na política capixaba. Então, assim, mas eu creio que nessa estrutura maior, a eleição de 2024 consolidou isso para ele, né? Isso está consolidado, até porque ele é um grande governador municipalista, ele é um governador que governa muito preocupado com os municípios. Se você pegar os resultados dos municípios, com todo respeito a todos nós que somos prefeitos, a gente não pode tirar o mérito da parceria do governo do Estado nos investimentos que os municípios receberam ao longo desse tempo, né? Isso é importante. Nesses 6 anos de governo Renato Casagrande, foi 6 anos dele fazendo uma relação muito próxima com as prefeituras, né? Você observar, tem intervenções importantes. Eu dou exemplo aqui, intervenção no município de Vila Velha. Como é que uma prefeitura ia fazer uma macro-drenagem com recurso próprio? Impossível, né? Impossível. Então, essa parceria com o governo do Estado foi fundamental, né? Como Cariacica, que tinha uma pequena capacidade de investimento, também conseguiu fazer tantos investimentos. Se você observar, se você olhar o painel do controle do Tribunal de Contas, você vai observar que em 21 e 22... Cariacica investiu mais em obras do que a própria capital. Só para você imaginar... Por essa parceria. Com certeza, porque o município não teria capacidade de investimento baseado na receita e no custeio que o município tem. E o senhor vai entrar para o governo? Tem convite para assumir secretaria? O governador conversou comigo, antes mesmo de terminar o mandato. Eu falei ao governador que eu precisava de pensar, porque... às vezes eu demoro um pouquinho para tomar uma decisão, mas minhas decisões são definitivas. Então, eu tenho muita preocupação de tomar qualquer decisão assim de impulso. Eu não preciso de ser acomodado em governo, porque eu sou um profissional, né? A minha profissão me permite eu ter uma vida tranquila, né? Inclusive, pela minha idade, eu já sou aposentado pela Prefeitura da Serra, pelo governo do Estado. Então, a minha atividade de trabalho agora vai agregar ainda valor ao que eu já tenho de renda, então não preciso do cargo de governo, né? E lógico, se eu puder contribuir de forma também que me satisfaça, porque na vida é bom fazer o que você gosta. Eu nunca fiz o que eu não gosto. Se alguém falar, não, a minha profissão como médico, amo a profissão, amo. Aliás, 1000 vezes do que a política, né? Mas, assim, eu só iria se for uma coisa que eu sentisse que eu pudesse contribuir com o governo. E eu ainda estou analisando essa possibilidade, com todo respeito ao governo, para não achar que, de repente, que eu estou fazendo pouco caso do convite, que não é realidade. Porque ser convidado para participar de um governo com resultados do governador Renato Casagrande é uma honra para qualquer cidadão. E como é que o senhor acompanha essa discussão da federação, fusão, enfim, do PDT e PSB? É federação mesmo, né? É federação. O senhor acha caminho irreversível? Eu, na verdade, sou mais ousado. Eu defenderia a fusão. Porque, olha bem, nós temos no Brasil muitos partidos. Mas se você olhar os estatutos dos partidos, quase todos eles têm o mesmo programa, os mesmos temas. Então, a gente fica discutindo um partido A ou B, mas que defende os mesmos temas. E o PDT e PSB têm muita identidade, né? Até pelo seu histórico, pela sua formação, que nasceram do período pós-ditadura, né? Então, nós temos um histórico.
Então, assim, eu defendo uma fusão, inclusive uma fusão de forma que a gente saia desse debate, que é um debate muito maléfico para a sociedade, que colocaram agora um debate de direita e esquerda, que não tem nada a ver o que significa de direita e de esquerda, né? A Dinamarca é um país de esquerda. Quem não gostaria de viver na Dinamarca? Né? Eu tenho certeza, né? A Noruega é um país de esquerda. Quem não gostaria de viver na Noruega? Né? Porque o que significa esquerda para a direita? A direita respeita e defende que as pessoas têm que ser desiguais, tem que ter o rico e o pobre, e a esquerda entende que todos deveriam ser iguais. Essa é a única diferença. Se discute essa discussão de política e de costume. Isso é uma coisa que nós que incutimos isso na política, não tem nada a ver com direita e esquerda isso. Nós vamos para um debate, a esquerda tem muito mais a ver com a economia e direita, né, do que, de fato, com política de costume. Então, se eu defendo que haja uma fusão, eu defendo que a gente até mude o nome da sigla numa fusão, para a gente sair desse debate. Para a gente sair desse debate. Porque o debate, na verdade, ele está sendo muito raso. Nós estamos discutindo, olha, a eleição na Serra. Vou dar um exemplo. A eleição na Serra, no segundo turno, começou a discutir política de gênero, gente. Onde é discutir política de gênero numa disputa municipal? Como se a capacidade das pessoas tivesse como se o prefeito, assim, olha, se você é de direita, eu vou dar vaga na escola para o seu filho. Se você é de esquerda, não vai ter vaga, não. Ó, sua rua, se é da direita, eu vou varrer. Se é da esquerda, eu não vou varrer, não. Então, é um debate desnecessário. Né? Isso não coloca pão na mesa de ninguém, isso não melhora a qualidade da saúde, não melhora a qualidade do ensino, né? Não oferta mais emprego para ninguém, não melhora a economia de forma alguma. Então, esse é um debate raso por pessoas que estão fazendo esse debate, com todo respeito, sem conteúdo. Quem está fazendo debate de direita e esquerda estão sem conteúdo para o debate. O Vidigal, eu estou aqui tentando, vocês devem ter essa mesma dificuldade de não chamá-lo de prefeito, porque ele já não é mais prefeito. Então, Vidigal, doutor Sérgio, né? Em 2006, o senhor disputou o governo do Estado. Se em 2026 o senhor concorre ao governo do Estado, qual a diferença do Vidigal de lá, 20 anos depois? Olha bem, tem diferenças boas e diferenças ruins. Por favor. Né? Eu vou começar com as ruins. As ruins, com certeza, em 26 eu seria muito menos ousado que em 2006. Né? 2006, isso talvez é ruim? Eu acho que isso é ruim, porque é muito bom a ousadia é uma coisa muito boa das pessoas que são mais jovens, inclusive, são mais ousadas, né? Então, assim, talvez eu mensuraria muito o desempenho. Naquele momento de 2006, eu não discuti muito o desempenho, porque tinha um projeto, eu fazia parte do projeto dos MACs, e aí os MACs não tinham simpatia pelo Paulo, né, pelo Paulo Arthur, que vinha de um bom governo. Né? Aliás, o Estado teve uma virada de chave em 2002, na eleição do Paulo em diante. Vinha de um bom governo, né? E o PDT não topou. O Paulo me chamou para ser senador dele, na composição. Para mim era muito bom, porque facilitaria muito a minha vida. Né? Mas como os MACs, a gente fazia parte do mesmo partido, eles não concordavam, porque tinham problemas. Então, nós resolvemos montar a nossa chapa com todo respeito ao governador. Nós, em nenhum momento, fomos para a desconstrução de ordem pessoal. Os debates foram só debates de conteúdo, de proposta, de projeto. E, daquele momento, o cenário... E eu sabia que era extremamente favorável para o governador, mas, mesmo assim, né, a minha ousadia na construção de um projeto me permitiu ser candidato. Esse talvez seria a grande diferença. A diferença positiva é que hoje eu tenho muito mais conteúdo de gestão do que eu tinha em 2006. Né? Isso aí, a prova está aí, a última gestão nossa da Serra, os resultados são magníficos. Né? E onde o senhor se vê em 2027? 27 é um lugar que eu tenho certeza que eu vou estar, se na política eu não disputar nada, é no meu consultório.
né? Mas, inclusive, eu aproveitei muito quando eu fui deputado federal e fiz vários cursos de pós-graduação e nunca parei de estudar e nunca parei de atender, né? Então, assim, eu estou a dizer para os meus pacientes que eu estou preparado, e a minha especialidade ainda é uma especialidade que está em escassez do mercado, né? Eu sou psiquiatra. E hoje o psiquiatra, por especialidade, de fato, hoje é difícil você conseguir encontrar no mercado. Então, assim, Até porque nós vivemos em epidemia de problemas da saúde mental, né? Então, o psiquiatra, o psicólogo são cada vez mais fundamentais. A vida nossa de hoje, né, é uma vida que é muito estressante, é uma vida de muita atividade, a gente está fazendo muita coisa ao mesmo tempo, né? A gente, às vezes, agora com essa questão da tecnologia, que ela é importante, mas ela acaba absorvendo muito a gente. A Covid foi um problemão sério, né, para a saúde mental. Então, assim, lógico que é uma doença do século. E o bom hoje é que as pessoas não têm nenhum tipo de discriminação com o psiquiatra, né? Porque anteriormente já teve. No passado... Quem precisava era maluco. O paciente precisava tomar... Ele tomava diazepam, mas ele tomava diazepam se o neurologista passasse. Se o psiquiatra passasse, ele não tomava, que é remédio doido, né? Então, hoje não. Hoje com o diazepam... Até o médico da estratégia da família passa, né? O paciente, né? Doutor Sérgio... Você toma? Doutor Sérgio, a gente vai caminhando para o final, mas eu quero te fazer mais ainda 2 perguntinhas. A primeira nós estamos em início de um novo mandato e o senhor elegeu o seu sucessor. E, dentre os nomes que foram nomeados, há parentes do senhor. Como o senhor viu isso? Porque até o senhor chegou até a responder processo em questão de nomear irmãos e tal. Como que o senhor viu isso? Foi um pedido seu para que o Everson mantivesse parentes do senhor na Não, olha bem, inclusive assim, tirando o caso da minha irmã, que minha irmã é servidora efetiva da Serra há mais de 30 anos. Antes de eu ser prefeito, ela já era servidora efetiva. O problema da minha irmã é que o meu sucessor, depois que ele começou a brigar comigo, ele passou a persegui-la e ela resolveu aceitar um convite para trabalhar em outra instituição. Assembleia, né? Na Assembleia. Ela ficou na coordenação lá das comissões um bom período, né? Tanto que a saída dela foi a pedido. Minha irmã não estava desempregada, minha irmã não precisava do emprego. Lógico que ela tinha um sonho de retornar ao município, porque ela é servidora efetiva do município, ela, inclusive, é administradora de empresa, ela passou no concurso, ela cuidava da área de recursos humanos, né? Então, assim, foi um retorno natural, que ela teria o direito de retornar. Ok. Nenhum problema. Tá? Em relação a ele ter convidado, né, um irmão meu, ao filho do meu irmão, que é um filho, que é até um filho de adoção, um filho do coração, para mim foi surpresa, que eu não sabia, mas foi uma avaliação pessoal dele, não é nenhum cargo estratégico. Eu creio até que a gente fica muito triste, porque é uma exposição desnecessária, né? A gente que acaba contribuindo, convidando para tantas outras pessoas em cargos muito mais estratégicos, né? Então, assim, é uma decisão dele em relação a nomear, convidar o meu sobrinho, né? Que não é nada de excepcional lá na gestão. E o senhor fez algum pedido ao Everson não, quando saiu? Não fiz nenhum não pedido. Só de cargos. Posso ser honesto para você? Pode. Eu sou contra. Não, mas... A minha irmã, quando ela ocupou o cargo, foi por erro de interpretação. Porque o que dizia a legislação? Que no cargo de nível de secretariado, o seu parente pode ocupar. Por exemplo, você vai pegar lá a Secretaria de Assistência Social. Vou dar um exemplo agora, o prefeito mesmo de Cachoeiro do Itapemirim. A esposa dele é a secretária de Assistência Social dele. Uhum. A legislação permite isso. Houve um erro de interpretação, tanto que teve a interpretação, porque enxergaram que ela não era ordenador de despesa. E aí foi uma ação que fizeram, e aí nós ganhamos no STJ essa ação. Inclusive, ela foi anulada, a condenação. Mas quando eu te pergunto se o senhor fez algum pedido, não me refiro a cargos. Eu pergunto se não. algum pedido para que o Everson, apesar dele já ter trabalhado com o senhor diretamente, algum pedido para
alguma ação, algo a ser feito assim que ele assumisse? Não, olha bem. Primeira coisa, relacionada à ocupação de espaço. No dia 31, saiu o Diário Oficial, eu exonerando todos os cargos da prefeitura. Todos. Não ficou nenhum. Para que todos os cargos que retornassem tivesse a liberdade e a autonomia dele fazer. Fiz isso também com o Aldivas em 2004. O que nós temos agora em 2024, eu fiz em 2004, a mesma coisa. Exonerei todo mundo para o prefeito retornar quem ele achava importante, até porque eu creio que é um novo cenário, é um novo momento. Precisava, se eu fosse reeleito, eu iria renovar alguns cargos, que é natural, né? Que você faça algumas trocas, isso é igual a time de futebol, né? Às vezes você precisa de alguém com melhor desempenho em determinado local. Então, assim, dei liberdade. A única coisa do Everson que a gente conversou foi em relação aos projetos que estavam em andamento na Prefeitura da Serra. Para você ter uma ideia, o Everson vai entregar nos próximos 60 dias mais de 30 novas obras. Que já haviam sido iniciadas. Quer dizer, então, assim, vamos parar as obras? Não. Nós temos que dar sequência. Tem lá um planejamento que nós fizemos para o ano 2025. Está com ele, para ele avaliar se ele dá sequência. A única coisa que nós deixamos foi isso. E se ele achasse que alguém da equipe tivesse condições de continuar... Como fez, né? Como ele fez, e acho que ele fez correto, porque o setor público, se você fizer essa descontinuidade, às vezes até você encontrar uma peça, né, e serviço, como a Serra tinha uma boa avaliação por parte da população, serviço bem avaliado, tem que tomar cuidado para você não paralisá-lo. Né? E ele também tinha liberdade, que ele foi secretário com vários desses secretários, ele tinha liberdade... Né? Já tinha relação, relação próxima, né? Mas assim, pedido meu nenhum. Para você ter uma ideia, quando o Aldir foi prefeito 4 anos, de 25 a 28, eu nunca fui à prefeitura. Eu converso com o Everson, mas quando ele me liga, né? Eu não fico ligando, olha... Porque se fosse para mim tomar conta de fora... O senhor estava candidato à reeleição. Eu seria essa candidata à reeleição. Né? Para terminar, na solenidade do Dia do Serrano, o senhor exaltou a capacidade serrana em relação à capital. Fez até um comparativo. E eu queria que o senhor fizesse esse comparativo aqui para a gente. O que a Serra tem de melhor que Vitória? Olha bem, quando eu fiz o comparativo, porque é muito bom comparar com quem... tem uma estrutura, tem uma receita maior do que a sua. Com quem se destaca, né? E tem um perfil de população que demanda menos do que a sua. Eu não quis comparar a Serra com outros municípios que, de repente, não daria para comparar. É igual você querer comparar Vitória, por exemplo, com Cariacica. Né? Cariacica tem uma receita muito menor, tem um perfil de população que precisa de muito mais investimentos, né? São diferentes. Quando eu comparei, porque no meu primeiro mandato de prefeito em 96, nós éramos equivalentes a Cariacica naquele momento. Vitória e Vila Velha estavam anos-luz à frente da Serra. E aí eu quis comparar uma cidade que tem 240 mil habitantes a mais do que a capital, e tem uma arrecadação de 700 milhões a menos do que a capital, que tem uma extensão territorial que é 6 vezes maior do que a capital, e que tem uma renda per capita da população que é um pouco menos da metade da renda per capita da população da capital. Então, eu acho que se você tem bons resultados, eu acho que é uma boa comparação. Não foi para desqualificar o prefeito, de forma alguma, não tenho nada contra o prefeito, mas para mostrar o quanto a Serra ela se organizou para avançar. Para você ter uma ideia, a capital, você vai pegar o Tribunal de Contas, você vai pegar o painel do controle, você vai ver agora, se encerrando o 4º ano do mandato, a capital vai chegar em investimento a 1 bilhão e 200. A Serra chegou em investimento a 2 bilhões de reais. Né? Com a receita de 4 anos de 2 bilhões e 200 a menos do que a capital. Né? Aí você vai pegar a Serra, que tem uma estrutura de saúde, nós temos um hospital materno-infantil municipal que a capital não tem. A capital não tem. A capital não tem UPA, viu? O prefeito fazendo propaganda que no próximo mandato é construir UPA. Nós temos 4 UPAs na cidade da Serra. Né? A capital tem 43 mil alunos na rede municipal, nós temos 70 mil alunos na rede municipal. Então, assim, eu fiz as comparações baseado nos resultados que a Serra tem, mas não desqualificando a capital, mostrando o quanto a Serra, com seu planejamento, ela conseguiu avançar. Não foi eu sozinho.
ao longo desses anos. Então, essa foi a comparação, não foi de desqualificar de forma alguma, até porque ser prefeito de Vitória é um perfil diferente. Hoje, você tem uma ideia, só tem 2 capitais do Brasil que tem um índice de população que tem plano de saúde acima de 56% da população. É Vitória e Curitiba. Uhum. A Serra não tem 15% da população que tem plano de saúde. Né? Então, assim, são perfis diferentes de população. Perfeito. Então, exige, lógico. A capital, por exemplo, se você pegar, por exemplo, qual foi a obra de mobilidade urbana que a prefeitura fez esses 4 anos, de grande impacto, a não ser umas rotatóriazinhas que a prefeitura fez lá na Praia do Canto. Né? Qual foi a obra de impacto? Não teve. A Serra teve várias. Teve o binário da Norte-Sul, teve lá a rotatória do Dório Silva, teve a ligação agora. A extensão territorial é muito grande também, né? A Serra tem 547 quilômetros quadrados de extensão territorial. Vitória, se tirar Mangue e Morro, não chega a 70 quilômetros de extensão territorial. Né? Então, assim, nós temos de pavimentação na cidade mais de 1.200 quilômetros de vias pavimentadas. Isso exige o quê? Coleta, varrição, iluminação pública, lógico, a extensão muito maior. Né? Então, quando você tem uma receita menor e consegue entregar bons resultados, isso é sinônimo de que a cidade se planejou e se preparou. Não é isso? Entendi. Nada contra a capital, nada, absolutamente nada. E a gente vai chegando ao final da nossa conversa aqui, do nosso Entrevistas, eu e Sérgio Vidigal. Eu te agradeço, desejo que 2025 seja realmente maravilhoso, seja o senhor no cargo político, seja de volta à medicina, como o senhor disse, né? Declarou seu amor à profissão pelo qual se formou, e que a gente vamos acompanhar. Onde o senhor for, a gente vai acompanhando, vamos noticiando tudo em shoje.com.br. Agradeço imensamente. E eu quero também, sabe, agradecer a S hoje, porque esses 4 anos foi um período de muito respeito nessa relação. Isso é muito importante, essa relação de respeito e de imparcialidade por parte da imprensa com gestão pública. Isso é fundamental para a gente. E o ES hoje teve esse papel, esse compromisso, assim, eu sou muito grato, né? Como sou grato também a vários outros atores também que durante esse período contribuiu muito conosco para que a gente pudesse fazer um governo sem nenhum tipo de interferência, seja ela nem para estimular muito e muito menos para poder atrapalhar. Então, assim, eu sou muito grato também ao comportamento de vocês durante esses 4 anos do nosso mandato. Ah, que bom. Fizemos bem o nosso trabalho, então. Para você que ficou conosco, todas as terças-feiras a gente tem um encontro aqui no Entrevista, sempre com um assunto diferente, um convidado diferente. Não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever no canal de ES Hoje. Comenta aqui o que você achou do Sérgio Vidigal. O que você prefere? Ele na prefeitura? Quer que ele seja governador? Quer ele no estado ou quer ele médico? Que aí você já marca consulta com o psiquiatra. Pode botar tudo aqui. Depois a gente manda para ele. Até semana que vem.